Fala, meus brutões. Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando e navegando e vivendo nas trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje a gente está aqui com o grande Rafael Campos. A gente vai explorar muitas coisas ligadas com o UTMB, com Paraty, essa grande notícia que está chegando aqui no Brasil esse ano. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Primeiro, eu quero conhecer esse cara, o Rafael Campos. Rafael, seja bem-vindo no outro lado. Olá, boa, bem-vindo. Eu fico agradecido por receber esse convite. Para mim é um grande prazer poder compartilhar um pouquinho aqui das experiências, das vivências, do que será Paraty, do que será o TMB, primeiro TMB no Brasil. E você quase estava começando a falar espanhol no início aí, porque você acabou de voltar de Argentina É, e vivendo uma vivência lá. Então, eu quero entrar lá também, porque hoje eu quero entrar tudo com essa ideia de criando uma vivência. Uma coisa que você tem no seu Insta que me tocou, porque é uma coisa que estou pensando muito hoje em dia. Você colocou arquiteto de experiências. Então, essa uhum. coisa de uma vivência nas trilhas, como você vai viver com as trilhas, e ainda mais, na seu papel, criando uma coisa para compartilhar essa vivência com outras. É uma coisa, nossa, é muito perto comigo hoje em dia, estou pensando muito sobre isso. Rafael, pode explicar para mim que foi suas primeiras vivências, suas primeiras experiências nas trilhas e por que tocou você tão profundo? Bom, quando você fala das primeiras vivências, primeiras experiências, bom, eu tenho já 46 anos e desde a infância, desde criança, eu gosto muito do contato com a natureza, gosto de trilhas, mas eu diria assim que o primeiro marcante mesmo, pós-infância, foi nas corridas de aventuras, que é a minha origem. Né? O esporte da qual eu pratico, eu sou amante, sou apaixonado, são as corridas de aventura. Corrida de aventura são aquelas competições em equipe, geralmente quatro pessoas, com uma pessoa do sexo oposto, em que são várias modalidades esportivas, entre elas a corrida em trilhas. Então tem a corrida em trilha, tem mountain bike, tem canoagem, tem técnicas verticais, escaladas, e são provas em que o percurso não é sinalizado, é um tipo de prova em que tem a navegação, né, a orientação com mapa e bússola. Então, com o mapa, eu sou o navegador da equipe e a gente tem que navegar para escolher qual é o melhor caminho para ser feito. Essa é a minha real origem das trilhas e das situações extremas. E aí eu comecei, para treinar para as corridas de aventura também, a participar de provas de trail. E, e no trail, então, nada mais é do que uma das modalidades de corrida de aventura. Mas eu participo de trail, né, já desde 2009. Acho que foi a primeira prova de trail que eu participei e desde então nunca mais parei ou de participar e nesse meio do caminho, quando o trail foi começando a criar um volume também no Brasil, eu comecei a participar da organização e da direção de algumas provas no Brasil. Né? A primeira, assim, por exemplo, eu participei da criação da KTR, a Kailash Trail Run, que é uma prova aqui no Brasil grande, respeitada. Ela mudou um pouquinho, né, as características aqui do Brasil, porque realmente é uma prova com 90% feita em trilha, de uma exigência técnica maior. É, e isso acabou assim, impactando bastante aqui no mercado brasileiro. E além das trilhas de trail em si, né, eu sou muito envolvido hoje também com as trilhas mais de mountain bike. Bastante pela bagagem minha na participação de provas de corrida de aventura, eu faço a direção de eventos de mountain bike, por exemplo, o Brasil Ride. É uma ultramaratona de mountain bike, há 12 anos já, que acontece na Bahia, uma prova de 7 dias, ou 7 etapas de mountain bike. Então, eu circulo bem em todo tipo de trilha, digamos assim, né? Tanto a pé quanto de bike. Nossa, então você tá parte de participar e criando vivências basicamente desde o início de trail e essa o grande onda de outdoor, de esporte, na perspectiva de o esporte organizado aqui no Brasil. E, cara, tem que falar com a KTR e esses outros eventos que você tá falando.
Óbvio, olhando eles têm um impacto grande de olhando para fora do Brasil. Mas na mesma hora, eles viram eventos bem brasileiro. É tipo, KTR é tipo um circuito clássico aqui no Brasil de provas de trilha. Pode falar essa coisa de criar essas coisas. Onde você estava olhando fora? Você estava olhando mais para organizações fora, nos Estados Unidos, na Europa? Quais na Europa? E quais coisas você quis manter, tipo, mais ao lado brasileiro? Hum. Bom, eu tive a oportunidade de pegar bastante bagagem correndo as provas de aventura, né? Eu participei de 7 campeonatos mundiais, então fui correr na Suécia, na Escócia, na Nova Zelândia, em Fort Lauderdale, desculpa, não, no Canadá, na África do Sul. E para cada local que eu corri, que eu participei, obviamente vão tendo insights, vão tendo, pegando as referências e pegando o que há de melhor em cada um desses locais. Quando eu comecei a organizar aqui no Brasil e procurar percursos, procurar, não necessariamente trilhas, mas sim percursos para as provas, eu pego muito assim, tem que ser locais bonitos, icônicos, né, que tenham um prazer realmente do atleta passar por ali. Procuro colocar locais que tenham algum grau de exigência técnica, né, quanto mais melhor, eu sou muito mais para os percursos de grande exigência técnica, então quanto mais tiver isso, acaba sendo também, o que mais me agrada, é a característica que eu gosto de colocar nas provas, no percurso também. E uma das coisas é percurso que eles mudem um pouco da paisagem, do tipo de terreno. Porque, quando eu percebi assim, provas longas, provas de corrida de aventura ou não, mas quando não se muda o tipo de vegetação, o tipo de geografia, acaba ficando muito cansativo. E aí, ok, tem alguns atletas que gostam de ficar ali realmente treinando sua mente, mas é muito mais agradável quando você tem mudanças de geografia, mudanças de paisagem, mudanças de visual. E essa alternância é o que às vezes torna a prova mais agradável, né? Quanto mais alternância tiver de paisagem, de visuais, de situações que o atleta acaba passando numa prova, acho que mais rica fica ela, né? Mais rica do ponto de vista de experiência, né? Quando termina, às vezes, uma prova de algumas horas, falo, nossa, parece que foi um dia inteiro, uma semana, de tantos lugares diferentes que eu participei. Então, isso que eu procuro pôr num percurso de uma prova. E, além disso, quais elementos você acha que é importante incorporar uma prova, uma organização de esporte para criar uma vivência boa para participantes? Bom, aí para que a experiência do atleta seja boa, e eu penso muito realmente em cada evento que eu coloco o dedo, que eu participo, é de pensar na experiência completa do atleta, onde a prova, ou o percurso em si que ele vai correr, é um dos elementos. É importante, sim, mas não é somente ele. Então, o local que vai ser o local base do evento, né? A cidade, para onde vai, esse local já tem que ter algum atrativo, já tem que ser algum local bacana, que seja legal, a distância das grandes cidades, se tem opções ali para hospedagem no local, se tem opções para se fazer a refeição, como é que a atleta vai chegar, né? Se vai de carro, vai de ônibus, como é que são os acessos, indo de carro, se tem onde parar ou não. Então, assim, a prova vai ser um pedaço. Tem que ter essa estrutura, não necessariamente tem que ter uma grande estrutura, mas desenho da prova para a quantidade de atletas ou para o perfil dos atletas, tem que ter esse mínimo para receber bem o atleta, para que ele fique ali, porque o atleta, uma prova que seja de um final de semana, geralmente chega na sexta-feira e vai embora no domingo. Vai ficar algumas horas correndo, seja 2 horas, 4 horas, 10 horas correndo, mas às vezes é mais tempo para pegar o kit, para ouvir o briefing, para comer, para dormir. Então, o local tem que ter esse tipo de estrutura. Pensando na experiência do atleta ainda, o local de largada, né? O local de arena de largada. Tem que ser um local marcante, que seja bacana, um acesso bom, mas a gente pensa também no público ou principalmente no acompanhante do atleta, né? Leva a namorada, o marido, a esposa, o acompanhante, enfim. Então, um local que realmente seja
receptivo para esse tipo de gente que está acompanhando o evento, que vai querer ficar assistindo. Ou o atleta, quando terminou, ele se sinta atraído e confortável em ficar nesse recinto, trocando experiências, conversando, com a resenha com os demais atletas. Então é um dos pontos que eu olho também como que vai ser essa arena, né? E o quão agradável ela para os atletas. Observo muito também o ponto de vista de segurança, né? Tanto a segurança nas trilhas em si, no roteiro em si, mas também a segurança na arena e a segurança do local. Então, assim, quando estou pensando num local para fazer a prova, um percurso em si, são vários itens que tem que olhar, né? É comum receber também comentários, as pessoas falam, pô, você tem que conhecer tal lugar, meu. Você tinha que ir para lá, porque lá tem umas trilhas incríveis, lá é muito legal, lá é muito técnico, tem que ir para lá. Aí eu falei, putz, tá, mas tem alojamento lá? Tem onde o pessoal ficar? Porque que eu saiba ali, para dar uma pesquisada, tem 3 hotéis somente. 3 hotéis não atende, não, realmente. Então, é uma soma desses fatores para que a experiência seja completa, né? Para que o atleta, o acompanhante, a família vão, participam, gostam da prova, vão embora e falam, putz, é legal. Às vezes o atleta não pensa nesse detalhe, mas se faltar, ele vai pensar, né? Às vezes o percurso foi legal e falou, putz, mas eu saí para comer, não tinha onde comer lá, só tinha pastel frito, eu queria comer uma massa, pré-prova e não tem onde comer uma massa. Então, pode me dar uns exemplos aqui no Brasil? Pode ser provas que você ajudou a organizar, lógico, ou até mais, eu vou te dar mais crédito se você vai escolhendo provas que você não vai participando de organizar, que você acha que ele está fazendo alguma coisa certa nesse sentido, todos os aspectos que você acabou de falar. Pode falar uns aqui no Brasil e uns fora do Brasil que você acha que é um bom exemplo para a gente seguir. Tá, no Brasil eu gosto também de participar das provas, não só para competir, mas é para ir com esse olhar também e muitas vezes até para dar um feedback pro organizador. Eu, graças a Deus, tenho um relacionamento com grandes e bons organizadores no Brasil e até fora, porque eu tenho esse olhar crítico, tanto críticas positivas, mas também quando tem algo para ser melhorado. Então, no Brasil, vamos assim, lembrar de algumas provas marcantes. Bombinhas, local que eu fui correr, gostei muito justamente por causa dessa experiência. A Indomit, que acontece em São Bento, Sapucaí, pô, a cidade hoje, eu fui correr esse ano, né? E tinha ido correr há uns 5, 6 anos atrás. Dá para ver que a cidade hoje está bem mais preparada para o evento. Então o comércio está preparado, os restaurantes estão preparados, as pousadas estão preparadas. A gente se sente muito mais bem recebido quando a gente vê que a cidade como um todo está esperando o evento. No caso da Indomit. Lá na região da Serra Fina, então em Passa Quatro, onde a gente começou com a KTR lá, era um local que já tinha prova de mountain bike, né? Passa Quatro fica sul de Minas, mas ali bem entre São Paulo e Rio de Janeiro. E a primeira KTR acabou sendo lá, foi se criando uma cultura do local de grandes eventos. La Mission hoje é lá, talvez um dos grandes eventos, né, que vem crescendo muito em termos de público, porque realmente tem serras incríveis, tem uma capacidade hoteleira boa, grande, e quem vai e participa está sentindo cada vez mais a cidade recebendo bem os atletas. Indo para um outro extremo, né? Extremo assim, praia, Ilhabela. Ilhabela é um local muito bacana é turístico, e aí Xterras é uma prova que tem lá, KTR também tem lá, como o Brasil Ride, a gente já fez eventos lá, tanto de mountain bike quanto de trail run, então é um local assim, não tem grandes opções de variedade, né? Uma prova, o percurso tem que se assemelhar com a outra, mas é uma prova que acaba recebendo muito bem os atletas. Pensando um pouco fora, eu gosto muito da Patagônia, né? Já corri bastante o Patagonia Run, corri o Cruze 2 anos, o El Origen, é uma prova de etapas que o Mariano, organizador do Patagonia Run, também já organizou lá, e é um local assim que sempre recebe muito bem os atletas pela cidade, pela variedade de percurso que tem, pelo clima que é bom, que é gostoso. Tive agora grata surpresa com o Valhall, a prova da Argentina by UTMB, que fica ali em Vila General Belgrano.
ao lado de Córdoba. É um local que eu não conhecia. Quando vi General Belgrano, fui procurar no Google onde que ficava isso, não fazia a menor ideia. E mesmo Córdoba, é um local que eu ouvia falar, mas não sabia exatamente muito bem onde que era. Aí eu vi ali entre... Parece um nome do Vikings, alguma coisa assim, né? Valhalla. Eu vou tipo, onde tá isso? Tá na Europa? Onde tá? Exato, né? Valhalla remete a Viking, não é o nome da É. região, e tive que pesquisar. Mas é um local incrível. Nossa, que cidadezinha muito bacana, muito bem arrumada, um clima muito bom, ótimas opções de trilha. Tanto é que assim, me fiz gol. Fiz esse ano, fiz ontem, esse final de semana a prova. Volto o ano que vem para fazer essa prova porque tem tudo, não é só a prova foi muito bem organizada, mas além da organização em si, a cidade é bacana, o astral é legal, ela é segura, próxima de Córdoba, que aí tem aeroporto para se chegar, o ônibus de Buenos Aires. Um, então, assim, é um Não, local bacana por causa do geral. E assim, fui sem família, tenho vontade de voltar ano que vem levando família para conhecer. boa, boa. E eu quero voltar a essa vivência que você tinha lá na Argentina em breve, mas estava ligado com o grande assunto nossa conversa hoje, é UTMB. E UTMB, vamos falar honesto, o ícone na nosso esporte de correr nas trilhas, ícone, a meca para muitas pessoas é o Sim. UTMB lá na Chamonix. Para quem está ouvindo, eu vou chutar a maioria das pessoas ouviu falar sobre o UTMB. Mas vai ser umas pessoas ouvindo bem 8 ou 80. Uns tipo, eu não entendo porque pessoas gostam desse tipo de coisa. Para mim, não quero gastar milhões e milhões para correr no outro lugar, como Uhum. Sarginha, tipo, lagar assim. Tem outras pessoas no outro lado, tipo, meu Deus, meu único sonho como corredor de trilha é correr lá na França, nessas trilhas com as melhores no mundo, e essa seria a melhor coisa na vida. E eu vou chutar a maioria, que é mais quieto, que a maioria das pessoas ouvindo, tá no meio, tipo, Uhum. UTMB, parece interessante, tá chegando aqui no Brasil, não entendo o que isso significa. Mas vamos começar. Quem sabe sobre a história do UTMB? E na sua opinião, por que eles têm essa receita que parece eles têm uma receita certa para crescer tanto? O UTMB, original, digamos assim, né, lá em Chamonix, na França, eles conseguiram realmente criar, ser um negócio de desejo e que foi se pulverizando pelo mundo todo, né? Um local que as pessoas todas, como quem foi e voltou e começou a dizer, começou, não, quero ir conhecer muito. É, esse desejo que eles criaram são puta, pequenos elementos que a experiência lá é completa, né? Eu não conheço, nunca fui, só por vídeos, por imagens, por fotos, mas é aquele local que pela paisagem, nossa, tenho vontade imensa de conhecer. E foi realmente, as pessoas acabaram, assim, quem já conheceu, correu uma prova vai ao TMB, ficou maravilhado. De certa forma, é uma chancela, né? As provas UTMB pelo mundo, como será no Brasil, como foi na Argentina, são uma chancela que dá uma credibilidade de que é um evento bem organizado, é um evento seguro, é um evento que pensa num aspecto geral como um todo. E quem não conhece, passa a conhecer, a maioria é isso aí, fica realmente maravilhado. Quem, não quero dessa história, na verdade eu acho que não quer dar o braço a torcer, porque é uma coisa que parece moda, que muita gente realmente quer correr, que tem que pagar muito caro para ir. Na verdade, assim, não tem que pagar muito caro, eu acho que é um valor justo pela entrega que a prova acaba dando para os atletas, né? Existem provas mais caras, mas depende realmente qual que é o seu propósito de tamanho de prova, grau de organização, grau de segurança que o atleta está disposto a pagar ou não. Mas assim, qual que é a receita exata? Como é que eles conseguiram chegar nesse nível de ser uma prova tão desejada? Eu não posso dizer porque não corri ainda lá em Chamonix. Mas essa que eu corri agora na Argentina, que foi assim minha primeira prova UTMB, e eu fui lá não só para correr, mas principalmente para ter um olhar crítico e aprender com a organização de lá.
eu pude perceber assim que todos os detalhes são pensados e a atmosfera que é criada é, dá uma satisfação assim, puto, pelo que foi pago, a entrega foi melhor. E é um tipo de experiência é difícil da gente quantificar, não é um material, né? Não é algo palpável. A experiência é aquilo que você vive, aquilo que você sente, a emoção que você tem, a dor que você tem, e o que teve lá na Argentina valeu muito. E aí deu para perceber assim que eu conversei com o organizador de lá, muito profissional, né? Muito gente boa. E ele falou assim, ele organizava já provas antes de ter a chancela do TMB e esse foi o primeiro ano Baio TMB. E ele falou que tem algumas exigências da França, da UTMB, que é algo que nós estamos tendo também aqui no Brasil. E essas exigências, na verdade, são pensando nesses detalhes para que o atleta viva a experiência completa, né? Ele realmente se sinta bem recebido. E eu acho que é muito interessante esse crescimento. Eu quero entender um pouquinho melhor como isso cabe com para ti, em breve. Mas primeiro, tipo, para quem não sabe, o TMB é uma empresa que começou com uma família. Os Uhum. Poletes, uma família, eles tinham uma empresa pequenininho lá na Chaminé e começou a organizar coisas e não é uma prova mais velho na trilha. Na verdade, começou só 22 anos atrás, se não me Uhum. engano. Mas eles fez coisas certas na lado de marketing, criar uma vivência. Mas alguma coisa que aconteceu um ano e meio atrás, eu sei porque eu tô ligado com esse mundo de esporte e eu lembro o momento eu vi isso. Essa notícia que 50%, 51% dessa empresa, o TMB, alguém comprou. E quem comprou Uhum. foi o Ironman. Eu vou falar bem honesto, como atleta, como consumidor do nosso esporte, isso me deu um pouquinho de pause. Eu tinha que pausar nesse momento e Uhum. pensar, tipo, o que isso significa para o nosso esporte? Quando é o maior evento do nosso esporte, metade da empresa está agora está nas mãos do Ironman. Porque, bem honesto, eu adoro todos os esportes, adoro assistir Ironman, mas não é um esporte que me chama. Eu não quero ver o estilo do Ironman nas trilhas, bem honesto. Para mim, Uhum. não cabe na minha vivência, não cabe na minha ponto de vista. Se pessoas do Ironman querem sair Ironman e ir para o UTMB, eu estou aqui com braços abertos. Mas pode explicar, talvez você lembra onde você estava quando você ouviu isso, e tipo, dê um pause para você e eu acho que a gente ainda está vendo o que isso significa. O que você está entendendo sobre essa casamento do UTMB e Ironman e o futuro do UTMB? Eu vi com bons olhos, porque o Ironman ele conseguiu também, bem antes do TMB, criar esse desejo, né? Para você conseguir correr Ironman em Kona, no Havaí, você tem que correr outras provas pelo mundo, e quem participa fica louco, né? Eu também nunca fiz um Ironman, tenho desejo de fazer, mas quem vai, meu, tatua na perna, só fala Uhum. disso, fica realmente completamente louco. E quando teve essa Viciado, as pessoas viciado, do Ironman. exatamente, viciado, ãh, mas, mas assim, todo viciado em Ironman Triathlon, eu acho que ele não dura muito tempo. Ele fica num período que a dedicação é muito grande, né, tem que treinar muito, pedalar muito, correr muito, é muito tempo que o cara também não consegue. Fica ali uma fase da vida, uns 3, 4, 5 anos, depois ele faz outra coisa. Diferente do Trail Run, que o Trail Run tem muitos lugares para conhecer. E uma prova é completamente diferente da outra. Né? Apesar de você for pegar as mesmas distâncias, é sempre diferente. O Ironman já não, é sempre aquela mesma distância. Então é tudo muito previsível. No Trail Run é completamente previsível. E aí, quando então o Ironman comprou o TMB, eu falei, puta, acho que eles vão conseguir colocar a mesma plástica ou pensar nos mesmos detalhes da experiência do evento, né, que tanto atrai quem vai para o TMB, e vão também pegar o melhor disso e colocar no trail.
E isso é o que parece que vem acontecendo. E além do que, era uma forma de ajudar a divulgar mais, né, a popularizar mais o trail. Né, o trail, ou como chamamos no Brasil, corrida de montanha, é um super nicho, é muito pequenininho. Né, são muitas poucas pessoas que conhecem, que já ouviram falar. Você tem que, comparado com corrida de rua, não sei percentualmente, mas a quantidade de corredores de rua que tem no nosso país e no mundo é gigantesco. Que vão para o trail são poucos. Muitos ficam, puta, tem um medo, ou nunca ouviram falar. E eu acho que tem uma marca Ironman por trás, né? O grupo Ironman, que conseguiu, de certa forma, divulgar o Ironman, não digo atrair pessoas, mas para não divulgar, eu acho que com o trail, a tendência é tornar-se cada vez mais visível. E a quantidade de potenciais corredores de trail no Brasil é muito grande, porque basta aquele que corre na rua ouvir falar, criar coragem e experimentar correr na trilha. E é, assim, correr em trilha é muito mais agradável do que você correr no asfalto, né? Essa é uma opinião pessoal minha, mas a grande maioria das pessoas quando vão correr, tirando a parte técnica, exigência técnica, né? Porque assim, corredor de rua, se ele tem que subir, descer, buraco e todas aquelas coisas de trilha, ele reclama porque ainda não está preparado, mas a partir do momento que ele está preparado, ele falou, pô, acha legal. Então, corredor de rua, vai correr montanha, mas pega só estradão, só aquele contato com a natureza já é completamente diferente, é mais agradável. Mas então, assim, no foco da questão, eu acredito que estando no grupo Ironman, há uma chance disso daí crescer muito mais, né? A nossa comunidade do trail ficar muito maior com a divulgação, com a promoção, com o desejo que vai se criando de se correr o trail. Então, chegando em Paraty, pode falar sobre esse processo, quando começou, como foi essa coisa de namorar com o UTMB para chegar nesse ponto em setembro agora, a gente vai Aham, ver o primeiro evento by UTMB aqui no Brasil. tá. Explica para mim. Bom, então essa história ela começou há bastante tempo, antes mesmo do Ironman ter comprado o TMB, antes da pandemia, né, já tinha essa intenção. E como é que foi isso? O Rafael Miranda, né, que é o organizador aqui do Paraty BioTMB, né, é quem negociou com os franceses, com o TMB lá, a vinda para o Brasil. Ele é corredor, mas corredor assim, gosta de participar do TMB para terminar a prova. E aí ele estava participando em Oman da prova, estava lá no final, ele fez a prova de 80, se não me engano. Estava brigando, assim, olhando os horários de corte, que ele queria terminar aquela prova, e o Michel Poletti, o dono do TMB, também estava correndo a prova. E aí eles estavam lá correndo junto, né, naquela companhia, e começaram a conversar. Ele viu que era o Poletti, falou, pô, começou a conversar. E aí o Poletti falou um pouquinho da ideia, da intenção de expandir mais o TMB, ter provas mais pelo mundo. E aí o Rafael falou, putz, seria um sonho ter isso no Brasil. E o Poletti falou, por que não? Isso é possível. E aí, quando falou isso pro Rafael Miranda, eu falei assim, nossa, como é possível? O Rafael Miranda é um baita do empreendedor, né? Cabeça de empreendedora, já pensou, pô, como é que vamos fazer para o Brasil? E levou a sério essa história. E aí foi conversando com o Poletti, vendo como que funcionava. Acabou a prova, ele já estava com essa ideia, putz, eu vou agora me estruturar, preparar para levar esse negócio para o Brasil. Fez contato com o Neto, que é um outro sócio, começou a sondar pessoas aqui no Brasil que tivessem conhecimento na organização, na gestão, na direção de provas. E aí chegou em mim, né? Teve um que me sondou, um outro que me sondou, e aí eles fizeram esse contato falando que isso 2019. Aí ele falou, meu, eu tenho um sonho, tenho a vontade de levar o TMB no Brasil, e eu queria que você estivesse junto nesse projeto. Ele me fez esse convite. É, e ele não sabia como é que seria a minha reação, né? Eu poderia simplesmente falar, meu, esse cara é louco, não tem a menor ideia do que ele tá falando, como é que vai levar o TMB no Brasil? Mas eu sou movido a desafios também e acredito, penso grande, penso lá, falei, putz, adorei a ideia, não sei como que vai ser isso, mas vamos em frente. E aí começamos a primeiro discutir locais, né? Que local no Brasil para ser feito isso daí? A ideia era, isso nós estávamos em 2019, o plano era 2020 ter um UTMB no Brasil.
Chegamos a Paraty, né? Eles tinham essa ideia de Paraty, eu tinha alguns outros locais em mente, mas Paraty porque une, une as características que são importantes para que a experiência do atleta seja muito boa. É o melhor local no Brasil que tem as melhores opções de trilha? Não, não são. Conheço outros lugares que tem mais opções de trilha para correr, mais bonitos talvez, mas Paraty ele acaba reunindo assim, Paraty para o estrangeiro, para o gringo, ela se vende por si só, né? Ou pelo menos o Rio de Janeiro se vende por si só. Paraty se vende muito bem também. Para o brasileiro também. É um local que está ali próximo entre São Paulo e Rio de Janeiro, os dois grandes aeroportos, grande população, muitos corredores, o acesso às estradas são boas, a capacidade de hospedagem é muito grande lá em Paraty. A gastronomia lá é muito boa, opções de passeio, o que fazer, o que conhecer em Paraty tem. Então, assim, é um local turístico e que tem as condições também para fazer a prova. E aí fomos fazer visitas lá. Eu já tinha rodado para o Paraty em trilhas, em provas de aventura, então, corridas de aventura, Expedição Mata Atlântica, 99 passou por lá, Brasil Wild teve lá, recentemente Terra de Gigantes, são provas de corridas de aventura que passaram por lá, então que passei por algumas trilhas, fiz algumas travessias por lá. Então conheci um pouquinho o terreno, mas comecei a pesquisar mais alternativas de rotas de lá de Paraty. E aí a gente teve assim a certeza de que reunia as características. E aí, quando estava com as conversas com a França, com o TMB, eles falaram justamente que para eles o importante não era somente ter boas opções de trilha, mas era um local que fosse agradável para se passar no final de semana, ou para passar alguns dias, para se visitar. Então teve muita sinergia entre o que nós aqui no Brasil pensávamos com o que o TMB lá na França também pensava. E a ideia foi um período longo de eu fazer pesquisas realmente de trilhas, unindo esses elementos, né? Um local bonito, um local interessante, que tenha variedade de paisagens, mas que seja seguro, que tenha um acesso relativamente possível e que atenda às distâncias que o TMB tem no seu hall ali. E aí depois de pesquisa, um momento de campo, né? É ir para, vamos fazer essa trilha, vamos fazer a outra. Então foram várias visitas até Paraty que eu fui para corre aqui, corre lá, caminha ali, pesquisa com um, pesquisa com outro. E assim, não tinha um percurso bem definido até então, mas a cada visita que a gente ia, a atmosfera de Paraty, aquele centro histórico, a arquitetura que tem lá, a gastronomia, é um local que é muito bacana de se visitar, de se estar. E aí, assim, tinha certeza que tinha que achar alguma coisa por lá realmente para fazer o percurso. E aí, no percurso, a gente conseguiu achar, né, e colocar alguns pontos que são icônicos de lá. Então, por exemplo, a Pedra da Macela. A Pedra da Macela, às vezes, não é tão conhecida, mas está no Parque Nacional. Desculpem, só tomar uma água. Sem problema, sem problema. E esses detalhes eu quero chegar aí agora, mas Uhum, vamos entrar quem está esperando, para quem vai participar em setembro, no fim de setembro, quem está uhum. esperando as pessoas? Eu sei a distância de 104 quilômetros. Essa vai ser a distância de destaque do dia, eu acho. Pode falar se eu estou falando alguma coisa errada, mas já escutou, né? Inscrições já acabou com essa prova. E pode explicar quem está esperando para cada distância no fim de setembro, Uhum. para quem vai chegar, e qual tipo de vivências você vai fornecer para essas pessoas? Vamos lá, nós teremos 4 distâncias em Paraty, né? A mais longa dos 110 quilômetros, tem uma de 55, uma de 35 e uma de 20 quilômetros. 110, assim, é uma das provas mais longas no Brasil. Nós colocamos um limite de inscrição. É um percurso bem técnico. Assim, foi difícil de chegar nesse percurso, nesse desenho de percurso, mas eu queria assim, que pegasse mar, que pegasse a parte praia, que pegasse a parte alta. Parte alta eu estou dizendo lá no já é município de Cunha,
mas que passa dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Esses 110 quilômetros vai ser uma prova de grande exigência técnica, grande dificuldade, porque a amplitude térmica, por exemplo, pode ser grande. Então nós vamos estar na praia, vamos estar no nível do mar, mas vamos para Cunha, em alguns momentos que vamos chegar a quase 2.000 metros de altitude, onde dependendo do dia, ou dependendo do horário do dia, pode ter temperatura, pode estar ali 5, 6, 7 graus. Enquanto que na praia a temperatura pode estar 30 graus, 35 graus. Então essa amplitude de temperatura pode ser uma coisa difícil. Os atletas vão passar por estradões de terra, vão passar por trilhas de muita Mata Atlântica, mas aquela sensação de estar na selva, imerso dentro da selva, ouvindo a selva, com animais, com barulho de selva mesmo, é uma experiência que os atletas terão. E quando os franceses vieram para cá, né, do TMB, a gente falava disso, mas quando ele entrou na selva, é aquela coisa falando, uau, isso é selva de verdade, né? Esse verde da Mata Atlântica que nós temos aqui, aquela coisa que eles só viam em filmes, e viver isso, ouvir, né, sentir o que realmente é a mata. Foi muito legal ver a reação dos franceses, e franceses assim, que já correram em várias partes do mundo, não é um cara que só correu na França, não, o cara já tem experiência de vários lugares. Quando ele entrou aqui, eu falei, nossa, isso é Brasil, isso é impressionante, nessa a Mata Atlântica que nós temos aqui. Então, isso nós vamos realmente proporcionar para os atletas. Tem pequenos trechos na praia, só realmente para assim, passar na praia, porque não é possível você estar em Paraty e não correr na praia. Então vai ter um trecho de 1 quilômetro na praia, vão ter trechos cruzando o rio. A exigência técnica vai ser assim, muito por terreno escorregadio, alguns trechos enlameados ou trechos em que tem muitas nascentes, então as nascentes às vezes acabam por entrar nas erosões, nas trilhas. Água não será um problema, porque tem muita nascente realmente para se pegar água, mas o percurso, assim, o primeiro terço dele está na parte litorânea, aí nós vamos subir a serra e vamos para a área de Cunha, e aí é outro tipo de clima, outro tipo de vegetação, outro tipo de paisagem completamente diferente, onde é um trecho que é mais corrível, né? São muitas estradas de terra, estradas 4x4, mas é um tipo de vegetação que só vem na altitude. Então, aquelas araucárias, por exemplo, um clima mais ameno, e aquelas vistas longas, isso vai ser quando estiver na parte alta, né? Que é o segundo terço da prova. Se eu for dividir a prova em 3 partes, primeira parte litorânea, segunda parte na parte alta, e aí depois, quando começa a voltar para o litoral, eles vão pegar uma trilha histórica, né? A trilha do ouro, trilha que tem centenas de anos, que foi utilizada pelos escravos, faz parte da história do Brasil, onde não só a história que está ali, mas tem uma dificuldade técnica também, porque tem muitas pedras, e essas pedras com musgo, uma região que não bate sol em nenhuma época do ano, então está sempre muito úmido, sempre muito verde, sempre muito escorregadio. E isso é na descida. E aí, ao longo da descida, passam ao lado de cachoeiras, que se ouve cachoeiras e mais muita Mata Atlântica. E aí a prova ela termina no centro histórico. Ela começa e termina no centro histórico. Então é um local que, assim, para os acompanhantes irem assistir, irem ver a prova, um local incrível, atmosfera incrível, o que é o centro histórico, e larga e chega lá, o que facilita a logística para todo mundo. Cara, pode explicar um pouquinho esse processo de trabalhar colocando todos esses detalhes juntos? Como foi o processo de trabalhar com o UTMB para colocar esses dois nomes juntos? Porque às vezes você vai pensando, by UTMB. A gente ainda está descobrindo o que isso significa. E a gente já viu umas provas by UTMB, uma variação. Uns deu muito certo, outros eles deixaram coisas para melhorar ano que vem. Como foi o processo trabalhando com o UTMB e eles deixaram como vai ser tipo uma franquia. Você entra no McDonald's, qualquer lugar no mundo, é o mesmo cheiro, mesmo olho, mesmo... Até, para mim, como consumidor, eu não gosto. Mas eu entendo porque pessoas gostam, porque McDonald's, eu sei exatamente o que eu vou receber. Mas uma prova de trilha é difícil, não é McDonald's, não.
Então, o que Aham. a gente vai ver mais para ti, mais o UTMB, quais tipos de padrões o UTMB colocar para você para atingir? Olha, os padrões que eles colocam são, às vezes, em coisas que são não tão palpáveis ou não tão perceptíveis pelo atleta, mas é que tornam a experiência de participar daquele evento como um todo boa, segura e agradável. Então, por exemplo, eles às vezes queriam até sugerir local para ir, percurso para ir, mas quando chegaram em Paraty, eles entenderam o que, que era aquilo. Falaram, isso aqui é perfeito para receber um evento. Essa atmosfera, esse clima, esse local, essa cultura, essa arquitetura, Po- como uma Posso, cidade de destino. posso perguntar, É, quando você está falando, eles chegaram, foi os poletes mesmo? Chegaram aqui em Paraty já? Ou, não, 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 os tipo poletes não. Michele? Não, Ok. não, não foi nenhum dos poletes, né? Eles têm uma equipe, assim, primeiro eles querem Imagina, verificar se imagina. né, eles vão ver se assim, mas que cidade é essa? Quantos leitos tem? Qual hotel mais, qual o aeroporto internacional mais próximo, né? Tem um hospital? Então eles começam primeiro a verificar a infraestrutura do local, né? E Uhum. aí o que, que tem de atrativo turístico no local? A primeira preocupação deles não é nem com trilhas, com o percurso em si, é como destino turístico. Está preparado para receber um evento dessa magnitude? Então, essa preocupação inicial deles é muito interessante. E isso através só de apresentação. Apresentação, PowerPoint, calls, até que chega o momento realmente de uma visita técnica. Então, que vem alguém que faz parte do time UTMB, que já conhece outros locais, outras regiões, e na verdade eles não tinham nem decidido pelo Brasil. O Paraty era uma das alternativas. Eles estavam vendo com outros organizadores, outros locais também no Brasil, onde não era aberto, né? Eles não, em momento algum falaram que estavam vindo para conhecer mais de outro destino. Falaram, vou para Paraty, mas depois de Paraty eu tenho que ir para outro lugar. E eles, posteriormente, a gente ficou sabendo que eles foram conhecer outras regiões, outros locais com outros organizadores, né? Até para ter as referências. Obviamente, eu não via. Estavam pensando em vir para o Brasil, não vou dar um tiro em um local só. Deixa eu ver quais são as alternativas, quem está envolvido com isso, quais são as opções de locais. Então a gente estava assim em uma concorrência, participando de uma concorrência, sem saber quem eram os outros concorrentes, o que cada um estava oferecendo de local, de percurso. Mas o destino Paraty a gente acertou em cheio. Né? Quem veio da equipe gostou muito. E após realmente a visita de Paraty dos outros locais, ele falou: não, realmente Paraty faz parte. Aí tem uma segunda fase em que nós já tínhamos mandado o percurso, ou o que, que era a sugestão de percurso, mas aí começamos realmente a detalhar mais, né? Quais vão ser as distâncias, quais locais vão passar, qual que é a altimetria, como que é a exigência técnica, e aí nós mandamos para lá, e aí tem uma outra equipe do TMB, com pessoas também experientes nisso, que eles analisam detalhes do percurso. E detalhes mesmo, porque depois a gente começou a trocar informações, fazemos reuniões, assim, são trechos em que eu passei 100% do percurso, e às vezes ele via, fazia um comentário, fazia assim, puta, realmente fez a lição de casa, não abriu só o Google Earth ali, ou abriu o gráfico de altimetria, deu uma olhadinha mais ou menos. Não, deu para ver que ele foi percorrendo cada metro pelo trajeto enviado, porque pelos questionamentos, pelas sugestões, tinha realmente coerência. E, e aí tem um momento então, de marcar a visita técnica de alguém que vem ver o percurso. Ele veio então da França, ele não conhece, ele não rodou o percurso todo, obviamente, mas queria ter uma noção. Então mostrei o que era possível se mostrar de carro, quais eram os principais pontos, falando tanto dos pontos de sugestão de apoio, pontos que acessavam os trechos mais técnicos, alguns dos trechos técnicos ou alguns dos trechos mais fechados eu fiz junto com esse enviado da França, para que ele realmente tivesse uma noção do que é, né? E também para ele conhecer um pouco mais de mim e dos organizadores aqui, né? Com qual que eram os nossos pontos de vista, quais são as nossas preocupações. E aí ele voltou e realmente assim pontuou algumas coisas, sempre
colaborando, né? Sempre somando, sempre sugerindo, pô, mas que tal isso, que tal aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Obviamente, eu que conheço aqui, né? Conheço o local, então tinha alguns pontos, não, realmente eu achava que tem razão, dá para a gente mudar ou para melhorar, ou alguns pontos, não, isso não dá por causa dessa questão ou da outra. E eles sempre entenderam isso. E aí, um terceiro ponto que faz parte dessa chancela UTMB ou dessa franquia UTMB é a parte de segurança médica e resgate. Então, por exemplo, nessa semana nós estamos com o diretor médico do UTMB, que ele está desde o primeiro UTMB, é um médico, ele tem experiência não só em UTMB, mas outros eventos outdoor pelo mundo todo, e ele quem veio realmente para para ver como é que são as condições de trilha e conversar o que é nossa equipe médica, a equipe de resgate, logística, o que nós estamos montando para que realmente eles se sintam seguros e o TMB botar a marca deles aqui. Então, por isso que a franquia, né, do TMB são coisas que às vezes o atleta nem percebe, mas essa preocupação com a segurança, preocupação com que a experiência seja completa, para que as trilhas elas estejam no nível de exigência técnica que seja possível, mas que não seja extremamente perigoso. Então, é mais uma padronização naquilo que eles enxergam de melhor que um evento de trail tem que ter, eles colocam como exigência aqui. Então não tem nada assim, putz, vai ser Chamonix em Paraty? Na verdade, assim, o melhor do TMB em Chamonix, eles querem que esteja aqui em Paraty. Mas as trilhas, o percurso em si, ele é 100% brasileiro, né? Cara, esses 45 minutos passou absurdamente rápido. Eu acabei de olhar no relógio e já era nosso tempo junto aqui. Meu Deus, então você tem que prometer que você vai voltar em breve, antes da prova, ou talvez antes e depois da prova, para falar de novo. Tem muitas mais coisas que eu quero explorar com você, ligado com o UTMB, até fora, Hum. marketing, essa coisa de organizar vivências diferentes nas trilhas, até fora de provas, eu quero explorar com você. Mas eu Aham. quero deixar a palavra final com você. O que você quer falar com pessoas que querem participar ou sobre o evento em Paraty que está chegando? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre Paraty, né? Eu falei um pouquinho da prova dos 110 quilômetros. Os 55 quilômetros é uma prova também que os atletas vão até a Pedra da Macela. Assim, é um percurso muito bacana. Se eu fosse correr, eu gostaria muito de correr os 55 quilômetros. Os 110 realmente é para gente bruta, para gente muito bem preparada, que quer um desafio grande. Os 55 também vai até esse ponto icônico, a Pedra da Macela, tem uma subida para um local muito bonito, mas muito bonito, e dos 55, uh, 70% dele é em trilhas, com visual ou com mata, então tem técnica para subir até a serra e depois na descida também. Também chega e termina no centro. Na verdade, todas as provas, né, desde as menores até as maiores, a largada e a chegada são sempre no centro. É uma coisa que o TMB até que às vezes questionava, por que você não larga em determinado local e chega no centro? E aí a gente pensando na logística, na segurança do atleta, na experiência como um todo do atleta, largar e chegar no centro de Paraty foi a melhor opção. Os 35 já não é e o 22 é uma prova que tem uma exigência técnica bem menor, tem uma boa altimetria, né? Os 35 nós estamos falando ali de 1.300 metros de ganho de elevação, mas não tem grandes exigências técnicas. Tem trechos bem inclinados, tem algumas trilhas que sim são mata atlânticas, que são escorregadias, e a gente conseguiu botar assim, locais com visual bonito, locais que cruzam o rio, vai ter um local, um dos pontos de apoio dos 35 e dos 22, que é um local que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado somente em Paraty, que é a Fazenda Bananal. É um local de experiências incríveis, onde os acompanhantes podem ir conhecer. Então, até quando eu fui conhecer esse local, eles falaram assim, peraí que nós vamos chamar o nosso gerente de experiências. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo, né? Gerente de experiências. Porque realmente, puta, esse local que a gente passa, eles pensam no detalhe, no cheiro, no que a gente vê, no que a gente sente, no que a gente come, e nós vamos fazer a prova passar por esse local, né?
porque para o atleta vai ser muito legal e para o acompanhante também é muito legal. Isso está a 20 minutos de carro do centro de Paraty, às vezes não é tão conhecido, é um local que o atleta pode conhecer. Então, 22 e 35 não é tão exigente tecnicamente, mas é uma boa altimetria e assim, tem muita gente que, deixa eu conhecer uma vez o que é o TMB. A ideia realmente é fisgar esses caras, para esses caras falarem, puta, esse negócio é muito legal, eu quero depois fazer uma prova, um percurso maior e passar a conhecer o que é para Chamonix. Então, quem for para Paraty participar do TMB, independente da distância, pode esperar lá realmente uma receptividade da cidade muito grande, um local que vale a pena ir não sozinho, mas acompanhado, porque vai ser um fim de semana, e não vale a pena só o fim de semana, né? Conseguir esticar uns dias a mais, antes ou pós a prova, acaba realmente valendo muito, muito a pena. E é para isso que a gente está trabalhando. Para os 110 e para os 55, infelizmente as inscrições elas já se esgotaram, né? Nós tivemos essa grata surpresa e nós limitamos o número de atletas justamente para garantir a segurança deles nas trilhas e no entorno. Os 35 e os 22 ainda têm inscrições, mas a gente acredita que até as férias de julho isso deve se encerrar. Então, quem tem intenção tem que correr, garantir a sua e nós não iremos abrir mais, né? Fica para o próximo ano para a gente melhorar quem não conseguir fazer esse ano. Mas as expectativas são realmente as melhores possíveis e o feedback que a gente tem tido de cada membro da UTMB França que vem para o Brasil, vem para Paraty e conhece o local, é arrepiante de ouvir a expressão deles. Eles falam assim, nossa, eu não imaginava que era tudo isso. Então, para os estrangeiros a gente vai realmente surpreender e para os brasileiros que falam, pô, mas Paraty tem onde correr legal, pode ter certeza, vai ser uma prova que vai ficar marcada na vida de vocês. Cara, Rafael, muito obrigado pelo seu tempo e para compartilhar essa vivência de você e essa oportunidade que você está dando para pessoas ter uma vivência boa lá em Paraty, o Paraty por ou by UTMB. Cara, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço.